Amor e avivamento, salve Imaculada do Espírito Santo. Eu sou Carlinhos e esse é o terceiro vídeo de uma série chamada Rema, Palavra Profética Revelada. No mês de setembro, em honra à Bíblia, nós bradamos o Ruá de Deus, o sopro do Espírito Santo que venha arder em nós, nos levando a um amor apaixonado cada vez mais intenso pela Palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Palavra que inspira Monsenhor Ascânio Brandão a compor o Breviário da Confiança, trazendo uma potente e poderosa mensagem de confiança para cada um dos 365 dias do ano. E no mês de setembro nos leva a viver e experimentar o que ensina a grande gigante, doutora, santa e doutora da Igreja, Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, através da pequena via, a infância espiritual, que nos ensina, que nos impulsiona a viver como crianças, abandonados nos braços do Papai. Um dia os discípulos se aproximaram do Senhor e perguntaram para ele: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus então responde, como está escrito no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18, versículo 1, dizendo aos seus discípulos que é necessário ser como criança para entrar no reino dos céus. Numa certa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Da mesma forma, as monjas do Carmelo de Lisieux, onde vivia Santa Teresinha, ao ouvir falar sobre a pequena via e infância espiritual, começaram a perguntar a ela: como é que nós fazemos para possuir o espírito da infância espiritual? Como é preciso fazer para ser e viver pequeno? Então Santa Teresinha vai responder: ficar pequeno é reconhecer o próprio nada. Ficar pequeno é reconhecer o próprio nada. Saber que a nossa existência, nós existimos porque o Senhor permite e é Ele quem sustenta a nossa existência. Por nós mesmos, nós nada podemos. Tudo esperar de Deus. Tudo é tudo. Tudo esperar de Deus. Tudo esperar de Deus. Não se afligir com as suas faltas, porque as crianças caem muitas vezes por serem pequenas, mas pouco ficam preocupadas com as quedas. Buscam muito mais os braços do Papai para colocá-las de pé. É desprender-se de toda a riqueza, tanto material quanto a falsa riqueza que muitas vezes se manifesta com uma maquiagem de santidade. Ela diz também: não se inquietar com coisa alguma. Isso é muito forte. Não se inquietar com coisa alguma faz de nós pequenos, abandonados nos braços do Papai. E ela continua dizendo: entre os pobres, o pai dá ao filho enquanto ele depende, porque tudo é necessário. Mas quando o filho cresce, então já não é mais necessário, o pai então diz: agora você já pode viver e sobreviver, você não depende mais de mim, você pode viver com o seu próprio trabalho. E ela então diz: é justamente para não ouvir isso que eu não quero crescer. Eu quero continuar pequena, quero continuar criança, porque eu entendo e julgo que eu sou incapaz de alcançar e de ganhar a vida eterna com as minhas próprias forças. Mas como criança, dependendo em tudo do Papai, é Ele que em Jesus já conquistou na força do Espírito Santo a vida eterna. E é Ele agora que em seus braços há de me guiar para essa mesma vida eterna. Ficar pequeno é ainda não se atribuir os méritos das virtudes praticadas, mas reconhecer que elas são retiradas de um tesouro, o tesouro de Deus. De Deus nós viemos e para Ele queremos voltar, e precisamos entender que a nossa existência e a nossa permanência depende dEle, tudo está nas mãos dEle.
E toda a graça que nos é dada para operar e alcançar virtudes e por meio das virtudes conquistar méritos, tudo isso é graça do Senhor. Tudo isso é graça de Deus. Como isso simplifica a vida espiritual, diz Santa Teresinha, evitando complicações e angústias na quais tantas almas pobres se debatem. E ela continua dizendo, não nos ordena o Senhor que nos façamos pequenos para entrar no reino dos céus? E uma criancinha pode ter medo de um Pai misericordioso como é o nosso? Eis aqui a pergunta. Porque o Senhor espera de nós o temor, o respeito, o amor, e não o medo. E não o medo. Medo implica em escravidão, e nós somos livres para amá-lo e não para ter medo dele. Então ela diz, precisamos matar em nós esse orgulho de julgar-nos sempre grandes, até que na prática da virtude vai se infiltrando esse orgulho, vai se infiltrando com sutileza, fazendo com que nos julguemos capazes de muito, ou já muito adiantados, quando somos na realidade ainda tão pobres e miseráveis. Essa grande gigante, ela viveu por obra do Espírito Santo em um tempo em que um bispo da nossa igreja católica chamado Cornélio Jansenio se levantou com uma grande heresia, o jansenismo, que implicava em levar os católicos, os seres humanos naquele tempo, a entender que era impossível, praticamente impossível, viver sem vencer o pecado, inclinado à própria concupiscência, viver inclinado ao erro e ao pecado. Essa heresia dizia que era praticamente impossível vencer essa situação. E foi justamente nesse tempo que o Espírito Santo se levanta, através dessa grande gigante, para dizer, basta ser pequeno, viver como criança abandonado nos braços do papai. E aqui nós entendemos dois opostos, que revelam para nós algumas coisas que precisam mudar a nossa vida. De um lado nós temos pessoas que, como nós, outrora, não havíamos conhecido e experimentado o amor do Senhor e vivíamos confiantes nas nossas próprias forças, autossuficientes, nos bastávamos a nós mesmos. E quantos vivem assim ainda? Até mesmo aqueles, quem sabe eu e você, que já experimentamos o amor e a misericórdia de Deus, que rezamos o rosário todo dia, que já lemos a Bíblia 8 vezes, que vamos à Santa Missa diariamente, conhecemos o magistério, a doutrina, conhecemos a vida dos santos. Não que isso não seja bom, isso é maravilhoso. Mas São Paulo diz que a letra mata, enquanto o Espírito Santo é que vivifica. São Vicente Ferrer também ensina que os teus estudos te levem muito mais do que simplesmente ao conhecimento, que eles te levem à santidade. E é isso que é ser criança, viver abandonado, porque rezar o rosário todos os dias, ler a Bíblia 8 vezes, ir à missa diariamente, conhecer o magistério, a tradição, a vida dos santos, é maravilhoso. Mas isso não pode nos impedir de viver o que ensina essa grande gigante. E eu fico pensando que nos seus momentos de oração, quanto ela devia dizer, papai, não me abandona, porque eu não tenho forças para chegar à vida eterna. Eu já experimento a vida eterna aqui, mas no ápice da sua consumação, como sua filha, abandonada nas suas mãos, eu quero estar para não te perder, papai, para não perder o teu filho que morreu por mim, vertendo até a última gota do seu sangue no alto daquela cruz, para não perder teu espírito, que é a minha vida, ele que me vivifica. Papai, não me abandona. Eu rezo o rosário, papai, por te amar e amar a mamãe que me concedestes. Eu leio a Bíblia, papai, para ouvir a voz do teu filho e a voz do Espírito Santo. Eu conheço a doutrina da tua igreja para ser cada vez mais apaixonado por ela. Eu busco conhecer o Evangelho para ser cada vez mais apaixonado por Jesus e pelas almas. Papai, eu quero ser criança eternamente. Veja a diferença. É como explica São Paulo. A letra mata, mas o Espírito Santo é que vivifica. E terminando, ela vai dizer que nós sejamos pequenos, bem crianças e humildes, pobres, abandonados à misericórdia divina. É tão bom ser pequeno e humilde. Como se inunda o coração de paz
quando se vive assim, como uma criança na vida espiritual. Pelo triunfo do Imaculado Coração, venha o reinado do Espírito Santo. Amém.